Olá, eu sou Lorena Salom, fotógrafa há mais de 6 anos e hoje eu apresento a você uma oficina de fotografia com o celular. Nós vamos aprender a utilizar essa ferramenta que é muito poderosa, é prática, é leve e é possível fazer fotos de qualidade usando apenas algumas dicas, que muitas das vezes a gente desconhece que o nosso dispositivo tem e poderia nos ajudar bastante a melhorar a qualidade das imagens. Mas antes de começar a apresentar para você essas dicas, eu vou te mostrar uma sequência de fotos e eu gostaria que você parasse em cada imagem e pensasse se essa imagem foi feita do celular, de um celular ou de uma câmera fotográfica. E pense nas diferenças entre elas. E eu volto aqui para a gente poder conversar. E então, gostou das fotos? Eu tenho certeza que você ficou em dúvida em algumas dessas imagens, imaginando, essa foi feita com a câmera. Mas eu te garanto que todas essas fotos foram feitas com este telefone aqui. Eu utilizo um Galaxy S7 Edge. Para os dias atuais já não é um telefone tão atual, Mas ele tem recursos que eu posso aproveitar e melhorar a qualidade. Mas é indiferente a marca, o tipo do seu telefone. Às vezes um ângulo vai fazer diferença na sua foto e vai deixar ela muito mais bonita e muito mais atraente. Então, para a gente começar, eu vou explicar como a oficina vai ser dividida. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte é o que você precisa saber antes de fotografar. A segunda parte é o que você precisa fazer e saber durante a produção das imagens. E a terceira parte da oficina é o que você precisa saber e fazer depois, porque existe o antes, a preparação do seu aparelho com as configurações necessárias, o durante, ou seja, a aplicação das técnicas que eu vou explicar aqui, e o depois, que a gente chama de pós-produção, que vai desde a edição, o tratamento das imagens, até o armazenamento ideal para que você não perca essas imagens. Bom, a maior parte das imagens, elas precisam ser criadas aqui dentro primeiro, dentro da nossa cabeça. A gente precisa pensar antes de fotografar. Então, primeiramente, você precisa refletir qual é o seu objetivo ao executar, ao produzir essa imagem, Você vai produzir essa imagem para uso nas redes sociais, essas imagens vão ser utilizadas para uma impressão, um catálogo, um álbum. Isso vai ter toda a diferença na hora das configurações do seu celular, É importante que tenha um mínimo de qualidade, tanto nas redes sociais, no uso nas redes sociais, quanto para a impressão. Então você precisa configurar o seu dispositivo para que ele tenha uma qualidade, uma nitidez e um tamanho ideal para cada uso. Para utilizar essas imagens em redes sociais, você não precisa fotografar na maior resolução. Você pode utilizar uma resolução média. Agora, se você pretende imprimir essas imagens ou para uso pessoal, ou ampliar essas imagens em um catálogo, um quadro, você precisa fotografar em alta resolução. E se você ou tem dúvida do que você vai fazer, ou você pretende utilizar das duas formas, você precisa fotografar em alta resolução. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como configurar a resolução e o formato da sua imagem. Acompanhe! Bom, para configurar a resolução do seu telefone, da câmera do seu telefone, acesse o aplicativo da sua câmera, vá em configurações, no ícone de configurações, e aqui você tem as opções de tamanho da foto ou resolução. Clique para configurar o tamanho da foto traseira
mas você também pode configurar a sua câmera frontal. Visualize que aqui nós temos vários tamanhos de formato e resolução. Evite utilizar o 1 por 1, porque as fotos saem quadradas, então isso pode ter cortes quando você for imprimir, por exemplo, ou nem sempre vai estar adequado para algumas redes sociais. Então, dê preferência pelo formato 16:9 e escolha a resolução média ou a resolução mais alta. Alguns telefones podem apresentar outros tamanhos, até menores, né? Então, o ideal é que você fique entre a média e a alta resolução, caso você deseja fazer a impressão. Para quem vai utilizar tamanho de vídeo, quem vai gravar vídeos, é importante pensar também no formato, né, que o seu celular produz o vídeo. Aqui eu utilizo em Full HD e mantenho sempre o tamanho de 1920 a 1080, que é o padrão, né, de vídeos para a internet. Bom, seu celular já está configurado. Agora nós vamos pensar na composição da imagem. E para falar de composição da imagem, a gente precisa entender que existem os dois principais planos, que é o plano aberto e o plano fechado. Como você viu aqui nos dois exemplos, no plano aberto, a imagem ela está mais ampla, né? Você tem uma visão maior do ambiente e você não tem um foco direto no seu objeto. O seu objeto está mais distante de você. E no plano fechado, que é, por exemplo, o plano desse vídeo, na qual o seu objeto, que pode também ser uma pessoa, ela está muito mais próximo. É o que a gente chama de close, né? Close-up. É quando você foca diretamente em um determinado objeto, em uma determinada pessoa, em um determinado ponto e se aproxima. Então, nesse momento do close, evite utilizar o zoom da sua câmera, porque vai haver uma perda de nitidez e qualidade muito grande. Então, sempre que possível, se aproxime do seu objeto, né? Fotografe de perto, observe, né, de perto. E dependendo do que você estiver fotografando, né, se você estiver fazendo um trabalho, fotografando algo para você, para o seu trabalho, tente fotografar, exercitar os dois planos, porque assim você conta uma história também com a sua fotografia, né? O ambiente em que aquele objeto está inserido e depois os detalhes desse objeto. Fica bem legal. Uma outra regra muito importante na composição da imagem é o posicionamento dos elementos na foto. Então, para facilitar, você pode ativar nas configurações do seu telefone as linhas de grade, que elas vão ajudar a você manter o horizonte da sua imagem, ou seja, não deixar as suas fotos tortas, né? E também vai te ajudar a centralizar o objeto ou posicionar, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo de forma estratégica, para que você possa elaborar composições com o ambiente. Muita coisa para se pensar antes de produzir a foto, né? Mas eu te trago a última dica para que você tenha fotos com qualidade e mais nitidez: a iluminação. Você precisa observar o seu ambiente, se ele é mais iluminado ou pouco iluminado. A dica é utilizar, na maior parte das vezes, se for possível, a luz natural. Ela vai te garantir uma nitidez maior, né, das imagens, e é uma luz muito mais bonita. Então, utilize a luz que entra pela janela, pela porta ou até mesmo na área externa para fotografar. No próximo vídeo eu mostro algumas dicas de posicionamento em relação à luz, para que você grave vídeos ou fotografe melhor, tire melhores fotos, selfies, né, utilizando a luz da janela da sua casa. Bom,
Agora que você já sabe tudo o que precisa pensar antes de fotografar, nós vamos para a segunda parte da oficina, que é o que você precisa dominar, saber, pensar e executar durante a fotografia. A primeira coisa pode parecer óbvia, mas eu preciso te dizer: antes de fotografar, limpe a lente do seu celular. A gente manuseia o telefone o tempo todo com as mãos, sem perceber colocamos o dedo na lente, tanto na frontal quanto na traseira, e quando a gente quer fazer uma foto, a gente nem pensa de que essa lente está suja. Então a gente precisa sempre limpar, né? Às vezes a gente vê a foto um pouco sem nitidez, um pouco embaçada, né? E acha que é a qualidade da câmera, né? Que aquele celular não é bom para tirar foto. Quando na verdade era só uma questão de limpar a lente do telefone e muitas pessoas não pensam nisso. O seu celular provavelmente possui dois modos de fotografia: o modo manual e o modo automático. Eu vou começar falando do modo automático, que é o mais utilizado. No modo automático, é a câmera quem decide o que vai focar e o que vai iluminar. Então ela equilibra a iluminação do ambiente. Você pode reparar que quando você movimenta o seu telefone, a luz também, né, fica mais clara ou mais escura. Então é ele quem decide. Se o ambiente for mais escuro, automaticamente ele clareia. Se o ambiente for muito claro, ele automaticamente escurece. Mas às vezes fica claro demais ou escuro demais. Mas ainda assim, no modo automático, é possível você controlar a exposição. Você pode controlar a exposição e o foco da imagem. A exposição ela vai controlar o branco e o preto na imagem. Então esse branco ele pode ficar estourado, ou seja, muito branco, muito claro, e o preto ele pode acabar ficando muito marcado. Então o ideal é equilibrar o branco e o preto, ou seja, fazer o equilíbrio dessa exposição. Um outro controle importante no modo automático é o foco. Normalmente, a câmera do seu celular vai priorizar o que estiver em primeiro plano, mas você pode controlar o foco com apenas alguns toques na tela. Veja o exemplo. Observe que no modo automático, ao movimentar o meu celular, ele ilumina ou escurece mais a cena. Ele também está fazendo o foco no primeiro plano. Aqui, a exposição e o foco acontecerão do mesmo jeito. Alguns telefones você pode controlar com a reguinha a exposição. Então, se eu tocar aqui na tela, eu estou focando na minha flor. Se eu tocar neste outro ponto, eu vou focar na árvore que está no fundo e automaticamente desfocar o primeiro plano. Se eu tocar no ponto mais escuro da cena, ele clareia, e se eu colocar no ponto mais claro, ele escurece automaticamente. Muita gente pergunta sobre como fazer aquele desfoque no fundo, né? Os celulares mais atuais têm um modo retrato, e nesse modo retrato o celular ele acaba desfocando mais o fundo e priorizando o que está no primeiro plano. São fotos para você fazer com mais proximidade, né? Lembra do plano mais fechado? Então é isso. Mas se você quiser fazer o desfoque mais natural e fora do modo retrato, é possível. A dica é manter o seu objeto distante do fundo e o foco mais próximo do seu objeto. Assim, a câmera vai entender que existe uma maior profundidade e vai desfocar cada vez mais o fundo. É o exemplo que eu vou te mostrar agora. Agora vamos observar que esse objeto aqui está próximo do fundo. O objeto está focado e o fundo está levemente desfocado. Se eu trouxer este objeto mais distante do seu fundo e manter o foco nele, repare que o fundo fica cada vez mais desfocado, ou seja, quanto maior for a profundidade, né, da sua imagem, maior será o desfoque.
O outro modo é o modo manual ou Pro. Esse modo você consegue controlar todos os ícones, né, para poder melhorar a sua foto. Então, no modo Pro, a gente também pode controlar a velocidade através do obturador e da velocidade. A velocidade do obturador pode ser entendida de duas formas. A velocidade rápida, que é quando entra menos luz na sua lente, no seu obturador, e você captura as fotos mais rápidas e mais precisas. E também a velocidade mais lenta, que é quando o obturador ele fica mais aberto, ele fica capturando mais tempo a luz, em compensação a velocidade fica lenta, ou seja, a possibilidade das suas fotos saírem mais tremidas e menos estáveis é muito grande. Quando eu vou utilizar uma velocidade mais rápida ou mais lenta do meu obturador? Vai depender do ambiente e da iluminação desse ambiente. Para ambientes mais claros, com a luz do dia, por exemplo, ambientes externos, você pode utilizar o seu obturador mais rápido, ou seja, você não precisa deixar o seu obturador recebendo muito tempo luz. Ele vai fazer a foto mais rápido e a foto vai sair mais precisa. Para ambientes mais escuros, eu preciso de mais luz, então esse obturador vai ficar mais tempo aberto e mais luz entrando nesse obturador. Em compensação, à noite, eu preciso ter uma maior estabilidade para garantir essa imagem. E o ISO? O que seria o ISO? O ISO é a sensibilidade da sua lente, ou seja, ele é sensível à luz, então ele é capaz de sentir e capturar a luz do ambiente. Você pode controlar o ISO, né? Um ISO para ambientes mais claros, você utiliza um ISO baixo, 100, 200 no máximo. E para ambientes mais escuros, você pode utilizar um ISO mais alto, 500, 600, 800. Então, com o cuidado que você precisa ter ao utilizar o ISO é que, em ambientes mais escuros, ao utilizar o ISO mais alto, a tendência é a imagem ficar granulada, ou seja, ficar com ruídos, né? E isso pode prejudicar a nitidez da sua imagem. Então, tente equilibrar a abertura, né, do seu obturador com o ISO e assim você vai testando e vai chegar numa foto com mais nitidez e mais clara possível. E por fim, nós vamos falar do white balance, que seria o equilíbrio dos brancos. Muitas das vezes a lente do celular não consegue identificar o que é branco na foto, então acaba criando erros na cor e por isso você tem fotos mais alaranjadas, mais azuladas ou mais esverdeadas, dependendo da luz do ambiente. Então, diferente dos nossos olhos, né, que enxergam naturalmente a cor branca de forma correta e não tem esse defeito, né, esse desequilíbrio na cor. O white balance ele vai permitir você controlar e eliminar as cores que não refletem a realidade da fotografia. Então, com isso, ele vai levar em consideração a temperatura da cor, né? Se você tem uma luz mais fria ou uma luz mais quente no ambiente. Agora nós vamos configurar essa imagem no modo Pro. Vamos começar com a abertura, com a exposição, que a gente pode deixar essa imagem mais clara e essa imagem mais escura. O que tem que ser observado é a velocidade em que teremos do obturador. Lembrando que quanto mais clara a imagem está, mais luz está entrando no seu obturador e a imagem fica mais lenta e a possibilidade de tremer, né, a sua imagem. Uma outra compensação de luz que a gente pode fazer é o ISO. Quanto maior o ISO, mais clara a sua imagem. Quanto mais baixo, mais escura a sua imagem. Para em dias muito ensolarados, podemos deixar o ISO em 100. E quanto mais vai escurecendo, maior é o ISO. Uma outra configuração
é o White Balance, onde você vai decidir se você quer um tom mais frio ou mais quente, ou corrigir a leitura da câmera. Então nós temos aqui tons mais frios e o contrário, em tons mais quentes. E por fim, nós vamos configurar o foco dessa imagem. Ele vai sempre procurar o elemento em primeiro plano, que está aqui, a flor está em foco, e agora ele vai focar na árvore. E agora nós vamos passar para a terceira parte da oficina, que é a edição, tratamento e armazenamento de imagens. Uma coisa muito importante sobre a edição, que é a escolha, a seleção das fotos que de fato vão servir para a gente, é evitar fazer muitas fotos de um mesmo objeto, exceto se esse objeto está em movimento. E aí sim você precisa garantir, né, vários frames, né, desse movimento, vários momentos desse movimento. Agora, se o seu objeto está estático, você não precisa fazer muitas fotos, porque isso vai dificultar na sua escolha, isso vai também deixar o seu dispositivo abarrotado de imagens. Uma segunda dica que eu trago sobre o tratamento de imagem é: escolha o aplicativo que você mais gosta para fazer o tratamento, para editar essas imagens, e evite utilizar vários aplicativos. O que acontece? Toda vez que a câmera do seu celular produz uma imagem, ela vai produzir essa imagem no arquivo chamado JPEG, certo? E se você utiliza essa imagem num aplicativo de edição, ele vai criar, depois de tratar da sua imagem, vai criar um novo arquivo JPEG. E com isso, aquele primeiro que você criou, aquele original da sua lente, já vai perder qualidade. Quando você pega essa imagem já tratada e joga em um outro aplicativo de tratamento, ou um outro aplicativo como WhatsApp, Instagram, essa imagem ela já diminui ainda mais. Então o ideal é evitar passar essa imagem em vários aplicativos de tratamento e utilizar aquele que é mais completo e que te atende da melhor forma. E eu vou trazer para você a dica de 2 aplicativos que você pode utilizar para tratar suas imagens. O primeiro é o Lightroom, que é um aplicativo da Adobe Photoshop. É um aplicativo mais completo, né? E também mais complexo. É ideal para quem já conhece, já tem algumas noções de tratamento de imagem para poder utilizar. E o outro, que é o que eu mais gosto, acho mais prático, é o Snapseed. E o Snapseed, que é um aplicativo prático e é um aplicativo que você pode utilizar facilmente, e também tem vários recursos avançados para melhorar a sua imagem. E a gente agora vai tratar uma imagem juntos. E eu vou explicar os principais tratamentos básicos para uma foto. Agora nós vamos fazer o tratamento de uma imagem através do aplicativo Snapseed. Você seleciona o aplicativo, ele vai te dar a opção de tocar para abrir uma foto. Ele vai te mostrar os arquivos mais recentes. Eu vou escolher uma foto do pôr do sol, que eu fiz esta semana. Esta aqui. E nós vamos editar juntos. Repare que ele apresenta aqui inúmeros filtros já selecionados para você poder escolher, que está em aparência. Eu vou escolher a ferramenta e vou mostrar para você uma edição sem a utilização de filtros nesse momento. Para os ajustes mais básicos, nós vamos em ajustar imagem. Se você rolar para cima e para baixo na tela, tocar na tela e rolar, você vai ver todas as opções de ajustes nessa imagem. Você pode ajustar o brilho da imagem, é só jogar para um lado ou para o outro. O brilho você vai clarear mais a sua imagem ou escurecer. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Depois do brilho, nós podemos mexer no contraste, onde ele vai
realçar as partes mais escuras da sua foto ou suavizar. Um pouquinho mais de contraste. A saturação vai mexer na intensidade das cores. Eu posso intensificar essas cores ou eu posso suavizar. Com isso, a gente vai até o preto e branco. Eu vou apenas intensificar um pouquinho essa saturação. A atmosfera, ela vai mexer no conjunto da imagem. Vendo? Eu vou colocar um pouquinho de atmosfera. O realce vai mexer nos claros dessa imagem. Você pode deixar a parte clara da imagem um pouco mais realçada, ou se ela tiver como muito iluminada, você pode diminuir. Eu vou diminuir para tirar um pouco desse branco aqui que estourou no céu. As sombras, você pode deixar a foto mais clara nas partes que estão mais sombreadas, ou você pode identificar, fazendo que toda a atenção da foto fique somente no pôr do sol e você não pegue esses detalhes de sombra da areia. Eu vou deixar um pouquinho menos que isso. E por fim, o calor. O calor vai mexer na temperatura da cor. Eu posso deixar um pouco mais quente essa imagem, posso deixar ela um pouco mais fria. Eu gosto das cores mais quentes. Bom, nós temos aqui o tratamento básico da imagem. A partir de agora, nós podemos avançar nesse tratamento com os detalhes. Os detalhes vai mexer na estrutura, ou seja, vai aumentar a nitidez e vai aumentar também a textura dessa foto. Qual o extremo? Ou você também pode suavizar. Deixar um pouquinho de estrutura e o aumento da nitidez. A nitidez, ela nunca vai menos. A gente sempre coloca mais nitidez na foto. Ok. Agora, você pode escolher cortar essa imagem. Você pode escolher deixar ela horizontal, se você quiser também. Eu dei de leve um corte. Você pode, se você por acaso tem uma imagem que o balanço de brancos não deu certo, né? O white balance não deu certo, aqui você pode mexer na estrutura e corrigir a sua foto também, tá? Eu vou deixar só um pouquinho, mas essa foto não acho que não precisa mexer no white balance. Existem outras ferramentas aqui, tá vendo? Que você pode brincar com a imagem. Agora você vai clicar em exportar. E aqui você pode salvar como uma foto, né, na sua galeria de imagens do celular. E está pronta a foto. Bom, nós vamos agora editar uma outra imagem. E dessa vez eu vou utilizar um filtro, né? Porque o meu objetivo é mostrar uma outra ferramenta de correção, né? Então, para a gente adiantar, eu vou colocar esse filtro aqui, acentuá-lo, né? Ok. E depois vamos em ferramentas. Aqui, né, temos os ajustes, né, que nós já fizemos. E hoje eu quero mostrar para vocês a ferramenta, eu quero mostrar para vocês a ferramenta de correção. O que acontece? Nessa imagem, esse fio que passa no meio me incomoda bastante, né? Então eu quero fazer a retirada desse fio do meio, né, sem perder a foto, né?
Então é possível utilizar essa ferramenta de correção quando você tem um fundo mais liso, um fundo que o próprio aplicativo vai entender que é parecido e vai conseguir colar uma imagem parecida com ela. Então você só passa o dedo, que não deu, ficou muito próximo. Tá vendo? Ele vai buscando imagens semelhantes e ele vai colando aqui. E está pronto. Vou confirmar e também vou exportar para a minha galeria de imagens do celular. Por fim, a gente vai falar sobre armazenamento de imagem. Isso eu deixei para o final, mas é bom você já pensar no armazenamento desde o início, ou seja, você ter um backup, né, um armazenamento dessas imagens constantes, automáticas no seu celular. Mas se você não tem e já quer garantir as fotos que você já tirou, você pode transferir essas imagens para uma plataforma digital, né, uma plataforma online, nuvem, né, para você poder guardar essas fotos e não perder, e também não precisa ocupar o espaço da sua câmera. Sempre que você quiser utilizar, é só você acessar facilmente conectado na internet e fazer o download dessas imagens para o seu celular novamente. Eu sugiro para você dois aplicativos que você pode utilizar para armazenar imagens. Ambos são do Google. Um deles, o Google Drive, e o outro, o Google Fotos. Eu vou falar sobre o Google Fotos porque eu acho mais intuitivo e mais prático também para poder armazenar as imagens, né? Porque ele faz o backup automático das imagens conforme você vai fotografando, né? Então depois você pode apagar do seu celular tranquilamente e ficar só com as imagens no Google Fotos. Ele é um aplicativo inteligente, né? Ou seja, ele reúne, organiza essas fotos numa linha do tempo, ou seja, de acordo com a data que você fotografou. E ele também faz vários vídeos, várias composições diferentes, sugestões, GIFs, é bem legal. O armazenamento do Google Fotos é bem grande, então você não precisa se preocupar com a questão do espaço. E chegamos ao final dessa oficina de fotografia com o celular. Eu espero que as dicas daqui te ajudem a melhorar as suas fotos e os seus vídeos com o seu dispositivo móvel. Mas antes de terminar, eu gostaria de propor um exercício. Na verdade, 2 exercícios. O primeiro seria uma foto, né, com o plano mais aberto, e a segunda com o plano mais fechado. E com isso você vai poder utilizar as outras dicas sobre uma foto de dia, uma imagem pode ser durante o dia, a outra imagem pode ser durante a noite, e também utilizar as dicas de tratamento da imagem para poder melhorar ainda mais a sua foto. Não esqueça de postar o seu exercício nas suas redes sociais e marcar com a hashtag LorenaSalumFoto, que está aqui embaixo, para eu ver como ficou o resultado da sua atividade. E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, você pode seguir nos meus perfis profissionais, que é Lorena Salum Foto ou o Colecionar o Mundo. Então, o endereço está aqui embaixo. Um abraço, um beijo.